Continuamos nossas reflexões no livro de Jonas. Já é a nossa quarta mensagem. E falamos já sobre a fuga de Jonas, as lutas que ele teve para obedecer a Deus, a experiência dele dentro do peixe e a forma como Deus oferece oportunidades de recomeçar. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem de salvação que resultou dessa experiência, tá? Mas eu queria ler aqui os 3 versículos que nós terminamos semana passada. Assim, quem não teve oportunidade de participar, pode pegar o bonde aí junto com a gente, tá? Capítulo 3 de Jonas diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A primeira vez deu tudo errado. Pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Então, poucos textos na Bíblia mostram tão claramente um recomeço. Um recomeço. A palavra de Deus veio pela segunda vez a Jonas. Jonas tinha desistido de Deus. Deus não tinha desistido de Jonas. Na primeira vez, Jonas fugiu. Na segunda vez, ele obedeceu. Então, Deus é um Deus de recomeços. Jonas teve uma segunda chance por causa da graça de Deus. E tem outras histórias na Bíblia que eu e você conhecemos que reforçam isso, né? Vocês lembram de Pedro, o apóstolo? Ele negou Jesus. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, quando ele foi apertado, espremido, colocado contra a parede, ele falou: eu não tenho nada a ver com Jesus. E não foi só uma vez, foram 3. Negou Jesus 3 vezes. E o que aconteceu? Jesus deu para ele um recomeço. E Pedro foi o principal apóstolo no começo da igreja. Uma história de recomeço, de segunda chance. E Saulo, que se tornou Paulo, ele era um perseguidor, a gente sabe disso. Um terrorista aos olhos da igreja. O que Deus fez? Saulo, vamos começar tudo de novo? Eu vou ter que te derrubar do cavalo primeiro, mas vou te dar a chance de recomeçar. E Saulo recomeçou e se tornou o apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Lembram de Zaqueu? Zaqueu era mais baixinho do que eu. E ele subiu na árvore para ver Jesus. E ele era um corrupto. Estava na Lava Jato, e todas as operações da época, Zaqueu estava lá. Todas. Ele era um corrupto. Mas Jesus entrou na casa dele e deu a ele um recomeço. Qual o resultado? Zaqueu falou: Jesus, se eu roubei alguém, claro que tinha roubado, né? Mas se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Recomeço. Lembra do filho pródigo? Que saiu de casa, e a saída da casa representava: pai, eu quero que você morra. Ele pegou a herança do pai e foi embora. A hora que ele estava lá no fundo do buraco, ele quis voltar. E o pai recebeu. Meus queridos, do começo ao fim da Bíblia, são histórias de recomeço. De Deus dando segunda chance para a humanidade. Para esses personagens, mas para a humanidade como um todo. Deus é um Deus de recomeço. E é isso que esses 3 versículos nos ensinam. Uma segunda chance. E eu fiquei pensando 2 coisas a respeito disso. Primeiro, a oportunidade de recomeçar vem de Deus. Mas a decisão de aproveitar é nossa. Vocês acham que Jonas podia ter fugido uma segunda vez? Poderia. Ele foi sábio. Doeu a lição e ele obedeceu. Mas tem muita gente que tem uma segunda chance e não aproveita.
nem a terceira, nem a quarta. Então a gente não pode desprezar as oportunidades que Deus nos dá. E eu fico lembrando do texto de Hebreus, que diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Eu creio que a palavra de Deus fala com a gente. E que o Espírito Santo também fala com a gente. E se o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Deus pode hoje estar te dando uma chance muito especial. A chance vem dele, a oportunidade vem dele, a decisão é nossa. Mas também eu fico pensando, quem de nós ofereceria para Jonas uma segunda chance? Você já tentou abraçar alguém que não quer ser abraçado? Quanto tempo você insiste? Ah, não quer abraçar? Então fica aí. Né? A gente faz isso. Deus não desistiu de Jonas. Jonas fez de tudo que ele podia para fugir de Deus. Mas Deus não desistiu dele. E às vezes eu fico imaginando que tem pessoas na nossa vida que precisam de uma segunda chance. Às vezes Deus dá uma segunda chance diretamente. Às vezes Ele dá através de nós. Às vezes está nas nossas mãos, ao nosso alcance, a possibilidade de oferecer a alguém um recomeço. E se a gente não tiver no nosso coração a mesma compaixão e a graça de Deus, a gente não vai oferecer essa segunda chance. Então Deus oferece uma segunda chance e nós também podemos fazer isso. A nossa tendência é manter o coração fechado com quem nos machuca, com quem nos magoa. Mas pode ser que à nossa volta esteja alguém que esteja precisando, que a gente abra de novo o coração. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, não endureça o seu coração. Jonas obedeceu, está aqui, né? Deixa eu só lembrar esse texto, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Como eu gosto desse texto. Porque ele fala aquilo que eu disse aqui. Você tem nas suas mãos a graça de Deus. Deus tem uma graça superior, mas Ele confia uma parte dessa graça a mim e a você. Então, quando a gente ministra a graça às pessoas, nós estamos administrando a graça de Deus. E a gente não pode se furtar a isso. A gente não pode perder as oportunidades de pegar a graça de Deus e distribuir para as pessoas. Então, a gente precisa se enxergar como distribuidores da graça de Deus. Isso vai fazer bastante diferença. Mas Jonas obedeceu, aceitou a segunda chance e ele foi para Nínive. E agora, o que será que vai acontecer? Vamos ler. Jonas entrou na cidade grande, né? E a percorreu durante um dia. A cidade toda demoraria 3 dias para percorrer. Mas no primeiro dia, ele foi e proclamou: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, o rei: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Como eu venho dizendo desde o começo da história de Jonas, é um filme de alta adrenalina, sim.
Primeiro Jonas tenta fugir, depois ele vai para a tempestade, depois vai para o fundo do mar, o peixe vomita ele vai para Nínive e a emoção não para. Ele chega, ele prega e o milagre improvável acontece. Né? Daqui a pouco a gente vai lembrar quem eram os ninivitas. Mas Jonas obedeceu e na segunda chance ele foi até Nínive, ele pregou e aconteceu um avivamento incrível. Uma cidade inteira se convertendo. 600 mil pessoas era o que se estima na época. 600 mil pessoas. Então acho que a gente tem algumas coisas para aprender aqui com essa história. Com essa pregação de Jonas. Tá bom? E o primeiro destaque que eu quero fazer é no poder da mensagem de salvação. O versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas, acho que nem Jonas esperava que isso acontecesse. Aliás, no capítulo 4 nós vamos ver que ele não queria que isso acontecesse. Ele nem queria que isso acontecesse. Mas ele pregou, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser destruídos. E no primeiro dia, o pessoal falou, nossa, estamos lascados, desculpa a expressão, né? Vamos sofrer. E eles creram em Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, ele diz que os ninivitas creram em Deus. Então eles creram mesmo em Deus. Eles se arrependeram dos seus pecados. É isso que o texto conta. Mas o que isso mostra para nós a respeito do poder da mensagem? O poder da mensagem de salvação. Mostra que o poder da transformação não está em quem prega, mas está na própria mensagem. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jonas relutou para obedecer, Jonas demorou para obedecer, Jonas não queria que eles se convertessem, mas eles se converteram mesmo assim. Sabe por quê? Porque o poder está na mensagem. O poder está na mensagem. Quando o pastor Fabiano esteve aqui algumas semanas atrás, ele disse que o Evangelho é como um leão. Você não precisa ensinar um leão a ser bravo. A não ser que ele tenha sido criado errado, né? Mas você não precisa ensinar um leão a ser bravo. Você só abre a jaula e deixa o leão fazer o seu papel de leão. Não importa o mensageiro. A mensagem tem poder de transformar. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Sempre que a igreja anunciar o Evangelho verdadeiro, vai haver salvação verdadeira. Sempre que a igreja anunciar o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que é o poder de Deus, vai haver salvação verdadeira. Foi isso que aconteceu em Nínive, foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que acontece em todos os lugares. Mas o Evangelho precisa ser pregado de maneira verdadeira. Por outro lado, se a igreja trocar o Evangelho verdadeiro pelo pensamento humano, pela filosofia, por ideias, as pessoas vão ser entretidas, mas não vão ser transformadas. E não é para isso que a igreja existe. A igreja existe para ser sal e luz, para fazer diferença. E o que faz a igreja fazer diferença é a sua mensagem. É a mensagem de salvação verdadeira. Se a gente troca na igreja o evangelho de salvação por um evangelho ralo de qualquer outra ideia humana, a igreja se torna só um centro de entretenimento, de atividades sociais, mas que não gera essa transformação que os ninivitas experimentaram. Vocês acham que o nosso mundo precisa de um avivamento como o de Nínive? Quando você anda aqui em Americana, que tem bem menos do que 600 mil habitantes, você não acha que a gente precisa de um avivamento assim? De onde vai vir isso? Do Evangelho. Porque é o Evangelho que é o poder de Deus.
mais ou menos nos anos 50, existia uma tribo chamada o povo Quaio. Tá? Não tem nada a ver com queijo, Quaio não, tá? Isso foi terrível. É o povo Quaio. Eles ficavam é um povo das Ilhas Salomão, que fica lá no Pacífico Sul, perto da Austrália. Tá? E era um povo muito hostil, e ninguém conseguia chegar até as ilhas deles, porque eles eram muito violentos. Então, durante muito tempo, nenhum missionário conseguiu chegar lá. Mas 2 missionários se dispuseram a alcançar aquele povo. E se encontraram com alguns outros que tinham saído, foram aprendendo a cultura e conseguiram finalmente chegar naquele lugar. Foram lá se embrenhando pelo mato e acharam uma aldeia desse povo. No momento que eles chegaram, a aldeia estava toda reunida, porque o chefe da tribo estava morrendo. Estava morrendo ali, finalmente. E aí eles falaram assim, a gente pode falar alguma coisa para esse chefe? Os missionários. Eles falaram, pode, vai morrer mesmo, então pode falar. E eles anunciaram o evangelho, pela primeira vez, na frente da tribo toda, para aquele chefe que estava morrendo. A hora que o chefe terminou de ouvir aquela mensagem, ele falou assim, eu tinha certeza que existia uma mensagem assim. Ele falou assim, não é possível que só existisse isso aqui que a gente vê. Eu só ficava imaginando quando que alguém viria aqui me trazer essa mensagem. Que impressionante. E ele morreu no outro dia. Mas até ele morrer, a alegria que ele teve de encontrar o evangelho fez com que a tribo toda se convertesse. Então, seja em Nínive, seja com os Quaio, o evangelho de Deus é o poder. O evangelho é o poder de Deus para a transformação. Esse é o poder da mensagem. E eu preciso fazer uma outra observação aqui, pensando na experiência de Jonas antes dele pregar, porque eu disse que o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. Mas as experiências do mensageiro também contam. Porque Jonas, ele passou por algumas experiências muito fortes antes de pregar. E Nínive ficava às margens do rio Tigre, onde hoje é o Iraque. De vez em quando aparece uma cidade chamada Mossul, lá onde tem a batalha com o Estado Islâmico. É exatamente ali que era Nínive, é às margens do rio Tigre. E a palavra Nínive vem de uma palavra muito antiga que significa peixe. Nessa cidade eles eram dedicados e devotados ao deus peixe, que era o deus Dagon, que era metade homem, metade peixe. Praticamente um sereio, né? Um Dagon. Além disso, eles adoravam esse deus, homem, e adoravam uma deusa mulher chamada Nanshi, que era a deusa das águas doces. Uma cidade devotada ao peixe, que adorava ao deus peixe e a deusa peixe. Quem é que Deus escolhe para falar nessa cidade? Um homem que saiu do peixe, que tinha uma ótima história de peixe para contar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, nunca por acaso, sempre com propósito. Toda disciplina ela tem um propósito imediato, que era tratar o coração de Jonas, mas tinha um propósito futuro, que era dar a ele uma experiência relevante para o contexto onde ele ia ministrar. Então, meus queridos, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Muitas vezes, aliás. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando. Seja no propósito imediato, seja no propósito futuro. Às vezes, no primeiro momento, Ele quer só alcançar o nosso coração e corrigir o que precisa. Mas enquanto isso, Ele está nos preparando para algo futuro onde a gente vai ser muito relevante. Talvez você passe por alguma doença séria, que você não entende e fica muito chateado. Lá na frente você entende que a sua experiência te faz enxergar as pessoas com aquela mesma doença de uma maneira totalmente diferente. Às vezes você passa por um tempo de desemprego muito difícil e muito sofrido. E lá na frente você percebe que Deus
te preparou para ajudar pessoas na mesma condição, com um olhar diferente sobre aquilo. Talvez você venha de uma família desestruturada e sofrida. Lá na frente você percebe que Deus aproveita isso na sua vida para te ajudar, para te usar a ajudar tanta gente. Então, vamos dizer juntos: toda disciplina tem um propósito imediato e um propósito futuro. Amém? O segundo aspecto que eu quero lembrar a respeito dessa mensagem de Jonas é o alcance da mensagem. É uma mensagem de poder, mas ela também tem um alcance interessante. No versículo 6 diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem, ou animal, bois ou ovelhas provar alguma coisa. Não comam nem bebam. Chegou ao povo, chegou ao rei, chegou aos nobres. Sabe por quê? Porque a mensagem de esperança é para todos. A mensagem de esperança é para todos, por isso que a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Não importa a condição, não importa a posição, não importa se é em Nínive, não importa se é nos Quaio, não importa se é em Americana, não importa o lugar. Não importa se é rei, não importa se é nobre, não importa se é pobre. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O Evangelho alcança gente simples, gente rica, alcança uma dona de casa, seus afazeres, alcança um professor universitário, alcança um empresário, alcança um estudante, alcança uma criança, alcança uma pessoa, um idoso no leito da morte. Esse é o nosso Deus. A mensagem alcança a todos, ela está disponível a todos. Nem todos aceitam. Nem todos aceitam, mas ela está disponível para todos. E o Evangelho alcança gente improvável. Era o caso de Nínive. Porque eu queria lembrar aqui que os ninivitas, eles eram os mais cruéis que existiam na época. Eu já comentei aqui, né? Eles pegavam os soldados inimigos, cortavam os dedos, cortavam os olhos, cortavam o nariz, cortavam a orelha e iam empilhando. Um monte de orelha, um monte de dedo, tiravam a pele, espetavam com uma estaca e deixavam a pessoa morrer. Esse era o povinho de Nínive. E a graça de Deus chegou lá. A graça que alcança os improváveis. Dá uma olhada ao seu redor e me diz se não é verdade. Não é verdade? Dá uma olhada. Pode olhar assim, não fica tímido não. Todos nós somos improváveis, alcançados por Deus. Não é? Verdade. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Foi isso que a gente cantou. Esse é o amor de Deus. E eu me lembro da história de Nick Cruz, que ainda prega, né? Um pastor, se tornou pastor, mas ele era o líder de uma gangue em Nova York. De uma das gangues mais violentas na cidade de Nova York. E um dia eles estavam no porão, onde eles se reuniam com a gangue para usar droga e fazer aquelas coisas que gangue faz. E chegou um pastor, Dave Wilkerson, e entrou lá no meio do porão e falou assim: Nick, eu vim aqui te dizer que Deus te ama e que Deus quer mudar a sua vida. E ele levantou e começou a bater no pastor: mas que negócio é esse? Você está louco? Eu vou pegar minha faca, vou te cortar em 1000 pedacinhos. E o pastor respondeu assim: cada um desses 1000 pedacinhos vai dizer para você: Jesus te ama. O pastor foi lá e ele falou assim: eu vou orar por você. Botou a mão na cabeça do Nick e começou a orar por ele. Falou assim: Deus, salva esse rapaz, liberta das drogas, muda a vida dele. O Senhor tem um plano especial para a vida dele. E começou a orar naquele porão, cheio de gente doida. E aí o Nick ficou meio sem jeito. E ele falou assim: vou olhar. Foi olhar para trás para pedir apoio para os amigos dele. A hora que ele virou, um estava ajoelhado, o outro estava chorando. E naquele porão de gangue em Nova York,
houve um avivamento. E tanta gente foi salva. E tanta gente foi salva depois pelo testemunho, pelo ministério desse pastor. Graça que alcança a todos, inclusive os improváveis, como eu e você. Foi isso que aconteceu em Nínive. Porque a mensagem ela é poderosa e ela alcança muita gente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo também da mensagem. Porque isso é importante. O texto diz que os ninivitas creram em Deus. Eles creram em Deus. Mas o que isso significa? O que isso significa? Primeiro, eles creram no juízo de Deus. Porque essa era a mensagem de Jonas. Jonas não foi lá, Nínive, pregando o seguinte: venham para Jesus e seus problemas se acabaram. Não foi essa a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas era: daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. E para alguém crer em Deus, primeiro, é preciso crer no juízo de Deus. Sem a consciência da perdição, não tem a urgência da salvação. Não tem necessidade da salvação. Precisa crer no juízo de Deus. Quero ler aqui o texto que todos nós conhecemos muito bem. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Primeira etapa de crer em Deus, crer no juízo. E a igreja não pode deixar de anunciar essa parte. Nosso papel não é fazer as pessoas se sentirem bem somente. Elas precisam ser libertas pela verdade. E só a verdade que liberta. Crer em Deus significa crer no juízo de Deus, mas também significa crer na misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho tem essas duas partes: o juízo, para quem não se arrepende, e a vida, para quem aceita a misericórdia. Quem entende isso precisa confessar publicamente que foi exatamente o que aconteceu em Nínive. Foi exatamente o que aconteceu em Nínive. A Bíblia diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas três coisas aconteceram em Nínive. Eles creram no juízo de Deus. Eles creram na misericórdia, depois a gente vai ver isso, e eles confessaram publicamente. O rei não ficou preocupado de se expor e falar assim: não, eu estou enrascado mesmo. Eu reconheço que eu preciso de Deus. E aí ele apregoou aquele jejum para a cidade toda. Crer no juízo, crer na misericórdia e confessar publicamente. Qual foi o resultado da mensagem? Nós já vimos, mas eu quero repetir algumas coisas aqui. Então fez-se uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O resultado da mensagem poderosa e que alcança as pessoas, que tem um conteúdo de juízo, mas tem um conteúdo de salvação, o resultado é isso aqui: expressões de arrependimento, expressões verdadeiras de arrependimento. Primeiro, o arrependimento, ele vem com a consciência dos nossos erros. Arrependimento não é uma questão de sentimento. Envolve sentimento, mas não é só sentimento. Arrependimento tem a ver com consciência. E tem a ver com uma consciência nítida da sua condição. O arrependimento, ele começa com uma visão clara dos nossos erros. Se eu não reconheço os meus erros, eu vou me arrepender do quê? Se eu não for capaz de listar
a minha condição errada, eu não tenho do que me arrepender. Eu me lembro que uma vez a gente estava no culto das crianças, na verdade a professora que contou, e ela falou assim para as crianças: todo mundo fecha o olho e você pede perdão a Deus pelos seus pecados, tá bom? Falou para as crianças. Aí tinha um menino lá, daqui a pouco ele: nossa, não consigo me lembrar de nenhum pecado. Então, assim, sinceridade infantil, né? Mas tem a ver com isso. O arrependimento, ele nasce da consciência dos nossos erros. Enquanto eu e você não formos capazes de dizer assim, os meus erros são esses, não vai ter arrependimento. Pode ter um sentimento ruim e um mal-estar pelo erro das situações, mas não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro também, ele produz um clamor a Deus, que foi o que eles fizeram. No versículo 8 diz que o rei mandou eles clamarem a Deus com todas as forças. Com todas as forças. E o arrependimento verdadeiro também não exige nada em troca. Simplesmente se entrega. Algumas vezes no texto aparece que eles se cobriram de pano de saco e cinza. E essa era uma expressão muito comum nos povos antigos, né? Eles tiravam a roupa e eles se vestiam com um tecido assim feito com pelo de cabra, bem rústico. Bem simples assim, a coisa mais simples que tinha. E eles se sentavam em cima de cinzas, que é para onde o ser humano vai quando morre. Então o que isso significava? Significava que a consciência da condição deles era tão grande que não fazia diferença a roupa boa que eles estavam, não fazia diferença a comida que eles iam comer, nem quem eles eram, nem a posição, porque no fim das contas, enquanto eles não se acertassem com Deus, eles estavam perdidos. Então eles expressavam o arrependimento através de vestir o pano de saco e se sentar nas cinzas, para dizer que as coisas materiais não tinham o menor valor. E eu ouvi uma história de um pastor que trabalhava no corredor da morte, nos Estados Unidos. Tinha um ministério lá na cadeia. E ele dizia que, assim, todo preso no dia da execução, né, ou antes, ele tem direito a uma última refeição. Né? E ele diz que ele viu todo tipo de pedido, dos mais sofisticados ao mais simples. Mas ele nunca viu nenhum daqueles homens condenados à morte, nem encostar na comida. Sabe por quê? Tal é a angústia de saber que a sua vida está no final e que você ainda não se acertou com Deus. Então, a consciência do estado errado gera isso. As coisas não têm valor. Posso pedir a refeição que for, isso não tem valor nenhum se eu não estiver em paz com Deus. O arrependimento verdadeiro, ele gera consciência dos erros, gera um clamor a Deus e não exige nada em troca. Deus, eu me arrependo, mas vê se o Senhor me ajuda aí, tá? Deus, eu me arrependo dos meus erros, mas por favor, me dá mais dinheiro. Que arrependimento fajuto é esse? Né? Esse não é arrependimento. E eles falaram o seguinte: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Eles estavam arrependidos de verdade. Eles não estavam exigindo nada de Deus. Eles simplesmente estavam arrependidos. O que aconteceu depois que eles tiveram essa atitude? Qual foi a reação de Deus? Deus viu o que eles fizeram. Deus viu como eles abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como os tinha ameaçado. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, tá? Mas para não perder a emoção da história, eles se arrependeram e eles falaram: Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser, eu estou arrependido, reconheço os meus erros, agora está contigo. O que Deus fez? Não destruiu. Deus não destruiu. Porque Deus viu o que eles fizeram. No capítulo 1 diz que Deus viu a maldade de Nínive. E agora Deus viu o arrependimento. E Deus reagiu a isso.
Eu queria aproveitar aqui só para explicar um pouquinho essa questão do arrependimento de Deus, para que ninguém fique com dúvida, tá? E a pergunta é assim: Deus se arrepende? Deus se arrepende do quê? Como assim? Que história é essa? Então deixa eu só explicar aqui antes da gente concluir. Primeira coisa, Deus é um ser infinitamente maior do que nós. E a realidade de Deus é infinitamente superior a nós. Nós nunca vamos conseguir, com as nossas palavras, explicar tudo o que Deus faz, o que Ele é e o que Ele sente. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo inspirou os autores a fazerem isso. Então, a gente entende que quando aparece essa expressão, e aparece em alguns outros lugares na Bíblia, é um recurso literário que enfatiza o sentimento de Deus naquela situação. Tá? Um sentimento de pesar, ou um sentimento intenso no coração de Deus. Como é o sentimento de arrependimento? Outra coisa, o arrependimento de Deus não é o mesmo dos homens. Nós acabamos de ler vários versículos mostrando os ninivitas se arrependendo. Mas eles estavam se arrependendo do quê? Do pecado, do erro. E o versículo 10 diz que Deus se arrependeu. Não é a mesma coisa. É a mesma palavra, mas não é a mesma coisa. Certo? O arrependimento de Deus não é o mesmo dos homens, porque Deus não erra, Ele não tem como se arrepender daquilo que Ele não fez de errado. Tá? Então é uma forma da gente explicar e entender o sentimento de Deus em relação àquele momento. Os ninivitas se arrependeram dos seus maus caminhos. Deus não tem nenhum mau caminho, então Ele não tem do que se arrepender desse modo. Um outro fato importante: Deus não muda em seu caráter. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Ué, mas Deus mudou o que Ele ia fazer, Deus se arrependeu, como é que pode? Vamos explicar. Malaquias 3,6 também diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda no seu caráter. Ele é sempre justo, Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, Ele é sempre gracioso, sempre soberano. Deus não muda no seu caráter, mas Ele pode mudar as suas ações em relação aos homens, sem que isso seja uma contradição. Eu gosto muito de um pastor que diz assim, que Deus é imutável, mas Deus não é imóvel. Então Deus age sem mudar o seu caráter, de acordo com as ações dos homens. Vou dar um exemplo aqui, eu quero ler o texto de Jeremias. Se você quiser abrir comigo, vai ser muito bom. Jeremias capítulo 18. Já estamos caminhando para o final, tá? Jeremias 18, versículo 7 e versículo 8. Vou ler na minha tradução, um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar aí. Diz assim: se em algum momento eu, Deus, falar em arrancar, derrubar ou demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar ou estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que planejava fazer-lhes. Excelente esse texto, esclarece bem a questão. O que é que Deus quer em tudo que Ele faz? Ele quer justiça. O resultado da ação de Deus é sempre justiça que glorifica a Deus. Então vamos pensar comigo aqui, tá? Se os ninivitas não se arrependessem, Jonas pregou e eles, estão nem aí. O juízo de Deus viria. O que teria sido alcançado? Justiça. Deus avisou, não se arrependeram, veio o castigo. Justiça. O que aconteceu? Jonas veio, pregou e eles se arrependeram. Onde está a justiça? Em Deus não castigar.
Então Deus não mudou o seu caráter, Ele mudou a sua ação. E isso em nenhum momento é uma contradição. Então Deus age em resposta também à nossa conduta. E Ele jamais nega o seu próprio caráter. Tá bom? Então não é que Deus se arrependeu porque Ele falou, ixi, fiz besteira, vou ter que... Não, não é isso. Não é isso. Ele mudou a sua ação sem mudar o seu caráter. Por último, está ali. Quero propor uma reflexão final. Eu achei muito bonito isso aqui, porque o livro inteiro mostra Deus vendo o que está acontecendo. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus vê o erro, Deus vê também o arrependimento. E olha como isso é tão presente na história de Jonas, porque Deus viu Jonas nos seus erros e nos seus acertos. Lembra? Quando Jonas fugiu, Deus viu. Quando Jonas se arrependeu lá na barriga do peixe, Deus viu. Deus viu os ninivitas na sua maldade e Deus viu os ninivitas no seu arrependimento. E nós? Estamos nessa também. Deus nos vê nos nossos erros, Deus vê também nos nossos acertos. Deus vê quando a gente erra, mas quando eu e você nos arrependemos, Deus também vê isso. E a lição que fica no meu coração é que Deus está próximo daqueles que têm um coração arrependido. É isso que diz o Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. De forma assim muito respeitosa, eu chego a dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado. Sabe, tem coisas que a gente não resiste, né? Deus não resiste a um coração quebrantado. Pode ser o pior pecador. A hora que se arrepende, Deus fala, tô lá. Tô lá. Salmo 34 diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? 3 lições para nós. Primeiro, reconhecer a graça de Deus e aproveitar as oportunidades. Eu tenho certeza que Deus tem te dado muitas oportunidades por causa da graça dele. Não é por causa do nosso mérito, não. Por causa da graça dele. Mas a gente precisa aproveitar. Se Deus hoje está te dando alguma chance de recomeçar alguma coisa na sua vida, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Segunda lição, obedeça a Deus e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Eu contei aqui algumas histórias. Dos Quaio, do Nick. Eles só se converteram porque alguém foi lá e pregou. E os ninivitas só se converteram porque alguém pregou. Eu queria dizer para você que a sua Nínive hoje existe. Existe. E ela é onde você está. Se você está na faculdade, ali é a sua Nínive, que Deus está mandando você pregar lá. Você está no seu trabalho com aquele pessoal estranho, desagradável, difícil, ou legal, ou o trabalho é bom, é a sua Nínive, é o seu lugar de pregar. Na sua família, tanta gente que não conhece o Senhor Jesus, é a sua Nínive, vai e prega. É uma mensagem de poder, de salvação. Se você não pregar, a pessoa não vai ouvir. Última lição. Arrependa-se dos maus caminhos e receba o perdão de Deus. Deus está sempre aberto a receber aqueles que correm até Ele. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu vou repetir essas 3 lições aqui. Reconhecer a graça de Deus, aproveitando as oportunidades, obedecendo a Deus e pregando o Evangelho. Talvez Deus vai usar para trazer um avivamento num lugar onde você nem imagina, mas você precisa falar. E também o texto nos ensina a nos arrependermos dos nossos maus caminhos e deixar o coração quebrantado diante do Senhor.
Queria deixar você orar e conversar com Deus sobre tudo que você ouviu nessa noite. Tenha liberdade de falar com Ele e abrir o seu coração.